cada 7 anos, o melhor dos rapazes é enviado para a floresta, onde fica do pôr do sol até o sol raiar, na noite da lua do abate. Ele pode viver ou morrer, dependendo de suas próprias habilidades, e, em troca do sacrifício, o demônio abençoa 3 Graces. Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Pacto de 3 Graces da Tessa Gratton. O Pacto de 3 Graces é um lançamento de 2020 da plataforma 21 e é uma fantasia em volume único sobre bruxas, demônios e florestas assombradas. Aqui a gente vai conhecer 3 Graces, uma cidade localizada entre montanhas onde nada de ruim acontece. Ninguém adoece, ninguém morre antes do tempo necessário, tipo, as pessoas só morrem quando elas já estão com uma idade muito avançada, ou seja, de morte morrida mesmo. As colheitas são abundantes, nunca chove mais do que o necessário, entre outros. As coisas são assim porque as 3 bruxas que fundaram a cidade fizeram um pacto com o demônio da floresta, em que a cada 7 anos o melhor entre os rapazes vai correr nessa floresta do demônio. E aí ele pode sobreviver ou não, dependendo das habilidades dele. E em troca desse sacrifício, o demônio abençoa 3 Graces. Então por isso que nada de ruim acontece, por causa desse pacto. Só que algo parece que tá errado com esse pacto, porque a lua do abate, que é quando esse rapaz precisa correr em sacrifício, acontece 4 anos antes do previsto. Os 3 protagonistas dessa história são a Mare, o Ran e o Arthur. Provavelmente eu tô pronunciando os nomes errados, mas relevem, tá, gente? A Mare é uma bruxa desse clã Grace e o Ran e o Arthur estão entre os rapazes ali na idade de se candidatar a santo, que é como eles denominam esse rapaz que vai correr em sacrifício na floresta. Só que todo mundo sabe que o escolhido vai ser o Ran, porque ele é o melhor entre os rapazes e ele viveu a vida dele inteira meio que se preparando para esse momento. Só que quando uma lua do abate acontece 4 anos antes, os 3 percebem que tem algo de errado com esse pacto e estão dispostos a descobrir o quê. Para saber se eles vão conseguir ou não, vocês vão ter que realmente ler o livro, porque qualquer coisa que eu falar aqui a mais da sinopse, eu posso correr o risco de dar algum spoiler da história, principalmente porque nesse caso, a autora segura o mistério do plot principal da história durante boa parte do livro. Ela chega inclusive a interromper frases no meio. Isso ajuda muito no clima de tensão da história. Eu, pelo menos, quase tinha um treco a cada vez que ela interrompia uma frase no meio. Ao longo da história, eu fiquei muito com a impressão de que estava faltando algum elemento desse pacto, porque as coisas pareciam não estar fazendo muito sentido. Mas no final, a autora explica isso e amarra muito bem todas essas interrupções que ela faz. Apesar de quase ter tido um treco, eu gostei muito desse recurso, porque é uma forma de prender o leitor na história, né? Ajuda a ambientar a gente nisso, né? E a gente não consegue largar esse livro porque a gente simplesmente quer descobrir por que ela tá interrompendo as frases no meio, o que tá acontecendo, né? Aumenta a nossa curiosidade. No meu caso, pelo menos, esse recurso funcionou assim muito bem. Os 3 protagonistas têm uma relação entre eles que no começo eu achei que ia ser um trisal, depois eu achei que seria um triângulo amoroso e depois eu achei que a autora estava inserindo um 4º elemento, que seria ali o interesse amoroso de um deles e os outros 2 seriam um casal. Então a gente teria 2 casais. Não vou falar aqui o que acontece, obviamente, vocês vão ter que ler para descobrir, mas a questão é que seja a combinação que a gente faça entre os 3 e até entre esse 4º elemento, seja como casal, como triângulo, qualquer coisa, não funcionou bem. A autora não deu elementos suficientes para que eu conseguisse entender por que esses personagens se importavam tanto uns com os outros, sabe? A relação entre eles não foi bem construída. Em The Witcher, por exemplo, acontece mais ou menos a mesma coisa com o Geralt e a Yennefer. Os 2 são um casal, mas eles são um casal muito mal construído. Só que no caso dos 2, eles são apresentados como um casal problemático desde o início do livro, então dá pra entender. Em O Pacto de 3 Graces, a relação entre esses 3 personagens é que vai ser o estopim para algumas escolhas que eles vão tomar ao longo da história. Então, como essa relação não está bem construída, algumas escolhas parecem meio sem sentido. Eu gostei muito dessa atmosfera sombria da história e da forma de apresentar as bruxas que a autora trouxe aqui.
As bruxas da Tessa Gretton são mulheres fortes e que são responsáveis por conduzir toda a parte ritualística desse vilarejo. E as pessoas olham para essas mulheres com uma mistura de temor e respeito. E a Mer, que é essa bruxa mais nova, né, e é uma das protagonistas da história, ela é uma personagem encantadora, ela tem várias camadas, então é interessante como a autora conseguiu mostrar isso pra gente de uma forma muito clara. Na biografia da autora, que tem aqui na orelha do livro, tem escrito que ela fez um mestrado em estudos de gênero. E dá pra ver que ela trouxe isso pra dentro da história dela. Nesse ritual que acontece nessa lua do abate, e é um ritual muito bem construído, eu achei interessantíssimo, acho que é a parte mais interessante da história, a gente vai ter papéis muito bem marcados com relação ao gênero. Então, vão ter tarefas nesse ritual que só as mulheres vão executar e vão ter tarefas que só os homens vão executar. É um rapaz que vai correr, mas ele não entra nessa floresta de forma nenhuma se a bruxa do clã Grace não abençoá-lo. Então, a gente tem aí papéis em importância igual dentro desse ritual entre homens e mulheres. Além disso, a história tem representatividade e uma mensagem importante sobre autoaceitação. Eu adoro fantasias com bruxas, então eu tô sempre lendo livros de fantasia desse tipo, e eu já li vários tipos de bruxas que vocês podem imaginar. Essa não é a melhor fantasia com bruxas que eu já li, mas é uma boa história. Eu recomendo esse livro, principalmente se você tá assistindo esse vídeo no mês que ele tá saindo, que é o mês de outubro, e tá procurando aí uma história pra ler no Halloween que seja sombria, mas que não dê muito medo, sabe? Essa história é ideal. Ela tem um clima sombrio, mas ela não chega a dar medo. Pelo menos em mim não deu medo. Então, seria ideal aí, se você quer ler livros dentro desse clima do Halloween, mas você é absolutamente medroso. Quem já leu o livro, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer outro produto, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam o canal com uma pequena parcela da sua compra e não pagam nada a mais do valor do produto por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.